paz do Senhor para todos aqueles que nos assistem. Neste domingo, nós estudaremos a quinta lição do terceiro trimestre de 2018, cujo título é Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Nós estudaremos sobre a santidade como a marca do povo de Deus. Nós estudaremos sobre a santidade no ministério levítico e nós estudaremos sobre a santidade no povo de Deus. Santidade. O que significa essa palavra? Santidade é a separação das obras más, a separação do pecado para uso exclusivo de Deus. É a separação de tudo aquilo que Deus abomina, rejeita, para tomar uma atitude de que somente aquilo que agrada a Deus deve ser feito, deve ser realizado. Santidade. Abordaremos o livro de Levítico no seu capítulo 20. E lá no versículo 26, nós leremos o próprio Deus falando para o povo, dizendo o seguinte: vós ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos, para que vocês sejam meus. Santificação é quando nós saímos das práticas pecaminosas e começamos a adotar a vontade que Deus deseja. Nós trataremos sobre a santidade como marca do povo de Deus. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para o pai da fé, Abraão. A Bíblia vai nos dizer que é dele que a nação israelita irá vir. E a Bíblia nos diz que Deus faz um pedido a Abraão dizendo o seguinte: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele atende aquilo que Deus determina. O pedido de Deus é atendido por Abraão. E uma coisa interessante nesse chamado de Abraão é que Deus diz a Abraão o seguinte: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Ande na minha presença, Abraão, e seja perfeito. Nós vamos ver que de Abraão começa essa santidade, esse desejo de Deus para que ele fosse separado dos povos, para que ele tivesse o uso exclusivo de Deus. Abraão começa a sua carreira, ele começa o seu caminho separando-se das obras pecaminosas. Ele começa em santidade. E nós veremos no decorrer das Escrituras, em todo o Antigo Testamento, nós veremos que o povo de Deus sempre foi chamado a ser santo e a ser separado. Nós veremos isso em todos os detalhes das Escrituras. Nós veremos isso quando Abraão foi chamado, nós veremos isso quando eles saem do Egito, nós veremos Deus exigindo santidade no período dos juízes, nós veremos Deus pedindo santidade no período da monarquia, nós veremos Deus pedindo santidade em todos os momentos dos israelitas. Santidade é a marca do povo de Deus. Mas nessa lição nós veremos também sobre a santidade no ministério levita. Santidade no ministério levita. E Deus pede santidade dos sacerdotes. Deus pede santidade daqueles que estão na frente, na liderança, na obra. Deus pede santidade
para que as pessoas olhem para o líder, para que as pessoas olhem para a liderança e desejem ser como eles são, pessoas de caráter, pessoas de bem, pessoas de boa fama, pessoas cujo caráter pode ser imitado. Deus pedia isso dos sacerdotes. Nós veremos que Deus pede que ele use roupas especiais, roupas limpas. E uma coisa interessante, querido ouvinte, lá nas vestimentas dele deveria estar escrito: santidade ao Senhor. Veriam nele um bom caráter, veriam no sacerdote um bom procedimento e as pessoas seguiriam a esse exemplo. A santidade é imprescindível para aqueles que ocupam a liderança, para aqueles que estão realizando a obra de Deus. É importantíssimo a separação do pecado para que as pessoas vejam Deus em nossas vidas. E nós veremos nessa lição a santidade no povo de Deus. Nós vamos avaliar que no capítulo 20, Deus vai nominar vários pecados e vai dizer para os israelitas: não sigam esses procedimentos. E que pecados eram esses? Nós veremos que Deus condenará a idolatria. Nós veremos que Deus condenará o culto a falsos deuses. Nós veremos que Deus condenará o adultério, que era tão propagado naquele meio pagão. Nós veremos Deus condenar vários e vários pecados, desonestidade, roubos, assassinatos. Essas obras, nós que somos do povo de Deus, não podemos praticá-la. E nós veremos algo muito interessante nessa lição. Deus, ele diz que havia uma prática entre os povos pagãos, que era a de sacrificar os seus filhos a Moloque. Pegavam-se os filhos e os matavam, oferecendo a deuses estranhos. E se nós levarmos para os nossos dias, veremos que na sociedade em que vivemos, o aborto é considerado como normal. Matar-se crianças indefesas e inocentes no ventre de suas mães é considerado normal para a nossa sociedade. Mas para Deus é assassinato. Para Deus é pecado. E Deus pede ao povo que não tome tais atitudes, que não tome tal procedimento, porque Ele considera uma vida indefesa. E Deus continua a mostrar para o povo, dizendo a eles que não sigam essas obras, que não sigam a esse procedimento, pois esses procedimentos eram abomináveis aos olhos de Deus. Nós precisamos ajudar aos nossos filhos. Precisamos criá-los na admoestação do Senhor. Precisamos ensiná-lo os caminhos do Senhor. Pois assim Deus pedia para aqueles homens e Deus ainda permanece pedindo para nós. E a lição, ela vai se encerrar tratando de um assunto importantíssimo: casamento. Para a sociedade naquela época dos levitas, para a sociedade do Antigo Testamento, era normal as pessoas se divorciarem, era normal as pessoas viverem no adultério. Mas para Deus é algo pecaminoso. Para Deus é algo horrível. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio.
A Bíblia diz que ficarão de fora aqueles que são adúlteros, aqueles que vivem traindo o seu cônjuge. Os padrões de Deus são altos. Os padrões que Deus estabelece são grandes, mas nós podemos segui-lo com a ajuda dele. Ele nunca pedirá de nós aquilo que nós não podemos realizar. Santidade. Esse é o pedido de Deus para a sociedade do antigo Israel e para a nossa sociedade de hoje. Santidade. Eu finalizo citando aquilo que diz Hebreus no seu capítulo 12, no versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Venha conosco, neste domingo, aprender a ser separado do pecado e ser utilizado por Deus. Venha conosco, venha aprender neste domingo de manhã a como andar em santidade diante de Deus. Que Deus vos abençoe.